Olá, meu nome é Camila Medeiros e hoje eu queria saber, você já se sentiu sempre dando para os outros, fazendo coisa para os outros e nunca sobrando tempo para você? Quando chega no final do dia você olha e fala, cara, não fiz nada para mim? E vai dando assim uma sensação de cansaço, uma sensação de invisibilidade. Você vai se sentindo cada vez menor no mundo, na vida e menor, de importância para você mesmo. Bom, eu já me senti assim e eu queria contar para você hoje nesse vídeo como eu mudei isso. Fica até o final que eu acho que você vai gostar. O que acontecia comigo antigamente era que eu acordava e aí ia arrumar o café da manhã ou arrumar alguma outra coisa para começar a trabalhar. E aí já ia falando com os filhos e aí sentava todo mundo para tomar o café, depois eu tomava banho, começava a trabalhar, terminei de trabalhar, já emendava no almoço, aí tinha louça e criança com aula, então assim, sempre uma coisa atropelando a outra, bota a roupa para lavar, varre a casa, e ia passando o dia, a criança quer mostrar um negócio, vamos sentar então para brincar um pouquinho aqui, mas tem que pensar no jantar, aí já faz o jantar. Quando chega a hora de dormir, tem a leitura com a criança. Quando você finalmente vai deitar na cama, aí vai conversar com o marido antes de dormir. Quando vai deitar na cama, você já tá morta. E você percebe que você não fez nada pra você, assim, nada sem um objetivo no dia, que não fosse só se cuidar, que não fosse só alimentar a sua alma, só se olhar com carinho. Então, assim, isso é muito desgastante, porque um dia ou outro que a gente fique sem fazer isso, a gente consegue ficar bem. Agora, quando vai passando muitos dias e a gente não consegue esse cuidado, não consegue se olhar, a sensação que a gente tem é que a gente está definhando. E eu tinha muito essa sensação. E como que isso mudou? Primeiro eu queria contar uma história para você. Uma história que eu acho que me despertou muito. Eu sabia que era importante cuidar de mim, eu sabia que era importante ter um tempo para mim. Mas essa história parece que me despertou um pouco dessa importância, aumentou um pouco na minha cabeça essa importância. O nome dessa história é Pele de Foca. É uma história antiga, bem antiga, que foi contada por muitas gerações. Eu conheci essa história num livro que tem vários contos de diversos lugares do mundo, muitos contos antigos, chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem não conhece, esse aqui é o livro, Mulheres Correm com os Lobos, pode ver que o meu livro está todo marcadinho. E ele tem vários contos muito bacanas, ele é um livro feito por uma psicanalista e eu recomendo para todo mundo, ele é um livro denso, não é um livro fácil, de leitura fácil, não é um livro que você vai ler em um ano, é provável que você demore mais que isso, mas ele tem ensinamentos muito profundos, então eu recomendo muito. A história que eu quero contar para vocês, Pele de Foca, começa assim. Era uma vez um homem que vivia num lugar muito, muito frio em que tudo era gelo. Esse homem vivia e viveu por muitos anos muito solitário, querendo companhia e não tinha ninguém em volta. Ele tentava ser feliz, ele caçava, ele pescava, ele construía coisas, mas era tudo tão frio, ele sentia falta de uma companhia humana, de alguém para conversar, de alguém para rir junto, para fazer coisas juntos. Foram passando os anos e esse homem chorava sentindo falta de alguém. Um dia, quando ele estava pescando à noite, prestes a voltar para casa, ele viu numas pedras distantes uns movimentos. Ele ficou muito curioso. Conforme ele foi chegando perto, ele viu que eram mulheres dançando. Ele não entendeu nada, porque naquele lugar ali não tinha ninguém. Aquelas mulheres estavam nuas, ali era muito frio. Ele ficou então muito assombrado, encantado ao mesmo tempo e foi chegando mais perto com o seu barquinho para ver. Conforme ele foi chegando perto, ele notou que numa pedra próxima a que essas mulheres dançavam tinha umas peles de foca jogadas. E aí ele lembrou de uma antiga história que falava que focas já tinham sido seres humanos algum dia, que por isso os olhares delas são tão expressivos assim. E ele notou que essas aparentemente mulheres, na verdade não eram mulheres, eram seres mágicos que vestiam essa capa de foca e voltavam para o mar. Então eram seres do mar, seres mágicos do mar. Conforme as mulheres, uma a uma, foram pegando suas capas de foca, se transformando em foca e voltando para o lugar delas, foi dando um desespero no homem
ele pensando na solidão dele, ele pegou uma capa de foca e escondeu dentro daquele casacão de frio e ficou ali observando. Quando todas as focas, mulheres focas, já tinham voltado para o mar e só sobrou uma procurando desesperada sua pele, ele tomou coragem e falou com ela: mulher, case-se comigo. Dentro de 7 anos eu entrego de volta a sua pele de foca. Se você não gostar daqui, se você não gostar de viver comigo, eu te devolvo a sua pele de foca. E essa mulher ficou meio confusa, mas olhou para o homem com um olhar solitário, tão terno, e decidiu e falou: tudo bem, tá combinado, eu vou com você e daqui a 7 anos eu decido se fico aqui na terra com você ou se volto para a água. E foram os dois juntos, se conheceram, desenvolveram um relacionamento. Ela engravidou de um menino que nasceu chamado Oruque. Eles viviam muito bem, eram muito felizes, o menino era saudável. Mas aquela mulher, ao longo do tempo, aquela mulher que não pertencia à terra, ela foi começando a definhar. A pele dela foi começando a secar, ela começou a emagrecer muito, os olhos foram ficando fundos. Então, ao longo dos anos, ela foi cada vez mais definhando. Um dia o menino Oruque estava tentando dormir e ouviu os pais brigando. Então ele saiu para ouvir o que estava acontecendo, saiu do quarto. E aí ele viu a mulher falando: já passaram 7 anos, você me prometeu, eu preciso do que é meu de volta. E o pai dele dizia: eu não vou te dar a pele, porque se eu te der a pele, você vai sumir. Você vai deixar o seu filho sem mãe, você vai deixar o seu marido sem uma esposa, você vai embora, você é má, você quer essa pele para ir embora. E a mulher insistindo: eu não sei se eu ir embora, eu só preciso dessa pele, porque ela faz parte de mim. Eu preciso ser eu de novo. E aí o marido zangado pegou a pele e saiu para esconder ela na neve, lá fora de casa. E o menino foi ver a mãe chorando, desesperada, a mãe acabada. Ficou fazendo carinho nela. O marido voltou zangado, deitou para dormir. E a mulher ficou lá chorando, triste, sentindo acabar ali. Enquanto isso, o menino ouviu alguém chamando o nome dele: Oruque, Oruque. E ele foi lá para fora, seguindo o chamado, até que chegou perto das águas e tinha uma foca com uma pele do lado. E ele, de alguma forma, sentiu uma ligação com aquela foca. Quando ele pegou a pele que estava do lado, ele sentiu o cheiro da mãe e ele viu que aquilo ali pertencia à mãe dele. Então ele pegou a pele da foca e levou para a mãe. Quando a mãe recebeu aquilo, ela abraçou e agradeceu muito ao filho, porque ela tinha finalmente tido acesso àquilo que era a parte dela que ela não estava conseguindo. Então ela vestiu aquela pele de foca e ela, vestida com a capa dela de foca, com a pele de foca, pegou o menino debaixo do braço e saiu correndo em direção ao mar. Quando chegou ao mar, ela olhava para o menino dividido e olhava para o mar. E o menino falava para ela: mamãe, não me abandone. E ela realmente não queria abandonar o filho, ela amava demais. Mas ela precisava daquilo, ela precisava daquele mergulho, ela precisava estar no lugar dela de novo. Então ela pegou o filho e entrou com ele dentro do mar. O menino, como era filho de uma foca, não teve dificuldade de respirar dentro do mar. E ela entrou e encontrou com a família dela novamente e o pai dela perguntou: puxa, como está sendo lá em cima? E ela disse: eu amo muito um humano e sei que ele vai ficar magoado, mas eu não posso voltar para lá porque ele está querendo me transformar em prisioneira. Eu vou ter que ficar aqui, esse aqui é meu lugar e eu preciso estar aqui um pouco de qualquer forma. E foi assim que a mulher da pele de foca decidiu ficar no mar. Ela ficou um tempo com o filho, depois devolveu o filho para a terra, porque ela sentia que ainda não era chegada a hora dele de morar com as outras focas. E o filho viveu com o pai, fez companhia para o pai. E ela, no mar, aos poucos, no lugar dela, foi se regenerando. Conta a história que ela demorou 7 anos para voltar a ser o que ela era antes e regenerar tudo que ela tinha perdido. E parece que o menino viveu, contou muitas histórias, tocou muito tambor e foi sempre esse elo entre o mar e a terra, sempre entre os seres mágicos do mar e os seres humanos da terra. E por que eu disse que essa história me ajudou muito? Porque a Clarissa Pinkolas, que é psicanalista, ela fala que essa pele de foca para nós é como se fosse a pele da nossa alma, o encontro com a nossa alma.
E ela fala que quando a gente está muito ocupado e prestando muita atenção nos outros e fazendo coisas para as pessoas e no modo automático da vida, a gente esquece de vestir a nossa pele, esquece de voltar para o mar com uma certa constância e a gente vai definhando. E ela fala que para que temos vivacidade, para que sejamos nós mesmas, nós precisamos com alguma regularidade voltar a colocar a nossa pele de foca, nossa pele da alma, voltar um pouco para nossa casa. E o que é esse mar, né? O que é para cada pessoa essa pele de foca pode ser uma coisa diferente, várias coisas diferentes. Mas a grande questão é a gente ter noção que é importante nós voltarmos para a nossa alma com uma certa regularidade. É importante a gente buscar esse alimento para nós mesmas, buscar esse encontro com nós mesmas com uma certa regularidade, porque senão a gente vai definhando, né? O que acontece é que nós mulheres fomos educadas para nos doar, para cuidar, sempre em função do outro. Todas as nossas referências culturais nos ensinaram que o modelo ideal de mulher é a mulher que se doa, a mulher que está o tempo todo preocupada com o outro, em agradar o outro, em ajudar o outro. E como nós fomos educadas assim, nós acreditamos que esse é o certo. O grande problema é esse. A gente acha que quando está se doando o tempo todo, a gente está fazendo a coisa certa, a coisa mais certa a se fazer. Mas não é, porque vai ter uma hora que não vai ter o que doar. Assim como a mulher da pele de foca, da história, que foi definhando, se a gente só está doando e não está enchendo o nosso potinho de amor também, a gente vai desaparecendo, a gente não vai ter o que doar. E aí a gente vai virar uma lâmina, assim, vai virar uma coisa que não somos nós. Para que a nossa vida criativa funcione, a gente precisa entrar com uma certa regularidade em contato com a nossa alma, a gente precisa desse tempo com nós mesmos. Volta ao lar permite que a gente entre em contato com os nossos desejos mais intensos e verdadeiros, que a gente entre em contato com nossas potencialidades, que a gente entre em contato com a nossa vida criativa. Então é muitíssimo importante que a gente dedique um tempo para essa volta ao lar. E o que acontece é que é muito difícil mesmo, da forma como a gente foi criada e no mundo que a gente vive, em que exige o tempo todo que a gente esteja produzindo ou fazendo alguma coisa, a gente parar um tempo não tendo nenhum objetivo que não seja nos amar, nos cuidar. É muito difícil mesmo. E isso acontecia comigo, eu tinha muita dificuldade de separar esse tempo. Só que quando eu li esse conto, eu pensei, caramba, eu tô definhando assim também, a minha alma tá definhando, porque eu não tô conseguindo entrar em contato com ela. Eu preciso mudar isso. E eu comecei a tirar todo dia de manhã um tempinho bem pequeno, 10 minutos, 15 minutos, para fazer alguma coisa para mim. Então eu passei a acordar mais cedo, um pouco mais cedo, para nesse tempo só fazer alguma coisa para mim. Seja lá o que fosse. Então pode ser uma leitura, às vezes era ficar olhando para o céu, parada, quieta. Mas era um tempo ali que eu dedicava só para mim. Eu comecei a fazer isso e vi que era muito mais difícil do que eu imaginava. Por quê? Toda vez que eu ia começar a fazer alguma coisa nesse tempo, eu era interrompida. Na história que eu contei anteriormente, quando a mulher ia voltar para sua terra, na verdade para a água, o filho dela pedia, mamãe, não me abandone. O que acontece? Todas as vezes que a gente faz esse movimento de dar atenção, voltar a atenção pra gente, vai aparecer milhares de coisas chamando nossa atenção e de oportunidades, de pessoas e apelos, e coisas com apelos que você vai olhar e vai falar, caramba, eu preciso parar agora para fazer isso. Não precisa. O que nós precisamos é nos dar atenção. O que nós precisamos é desse momento. Porque esse senso de emergência, de que a gente precisa parar tudo o tempo todo para atender outras pessoas, ele nos foi ensinado. E se a gente parar tudo sempre para atender outras pessoas, a gente nunca vai conseguir. Porque sempre vai ter alguma coisa que parece muito importante. Sempre vai ter alguma necessidade. Essa coisa de que a gente tem que ajudar as pessoas, de que a gente precisa estar fazendo alguma coisa de útil, é uma armadilha. Porque, na verdade, coloca a gente sempre como refém, né, de alguma outra pessoa que não nós.
de alguma outra coisa que não nós. E não adianta, porque isso não é sustentável de uma forma saudável a longo tempo. Na verdade, nem em pouco tempo. Não é sustentável. Mas quanto mais tempo vai passando, sem que a gente dedique esse tempo pra gente, sem que a gente diga um não, um sonoro não, a gente não vai conseguir parar e se olhar e se cuidar e restabelecer essa energia. E quando eu falo lar da alma, o que eu quero dizer com isso? O lar da alma é aquele lugar que um pensamento ou um sentimento pode ser mantido sem que alguém interrompa e sem que alguém tire aquilo de nós. Que a gente possa mergulhar em um pensamento e um sentimento o tanto tempo quanto a gente queira e precise. Esse é o lar da alma. Todas nós temos um jeito, um método, uma estratégia para nos boicotar nesse sentido, para dar uma bela desculpa para dizer, não, aquilo ali é mais importante do que ficar aqui. Aquilo ali, eu acho que agora eu preciso parar tudo. Não, hoje não é dia. Hoje tem muita gente precisando de mim, hoje está muita coisa atrasada no trabalho, hoje eu não posso tirar esse tempo para mim. A gente cria muito bem essas narrativas, esse é o grande problema, porque a gente é muito criativo para poder... nós usamos a nossa criatividade para nos negar o nosso espaço. Então é muito importante que a mulher aprenda a dizer não, esse aqui é o meu espaço. Esse aqui é o meu espaço e meu tempo inviolável e eu não quero que ninguém atrapalhe isso aqui agora. E quando eu aprendi a dizer isso, quando eu aprendi a fazer essa cerquinha, né, imaginária, a colocar esses limites, mudou muito. Mudou muito porque eu senti que eu me pertencia de volta, que a minha vida era minha, que o meu corpo era meu, que as minhas decisões são minhas. Foi como se tivesse alguém limpando a minha cabeça com uma certa frequência, me permitindo olhar para mim mesma com mais carinho. E com o tempo eu fui criando uma rotina matinal, é como eu chamo pelo menos, em que todo dia eu faço algumas coisas pré-estabelecidas, porém eu deixo também um tempinho para não fazer nada pré-estabelecido, em que eu cuido de mim, em que eu me olho, em que eu digo não para tudo. Eu acordo mais cedo, agora eu acordo mais cedo porque eu fui aos poucos, né, mexendo nesse horário, porque me faz bem, porque eu gosto. Eu acordo mais cedo que todo mundo, tranco a porta e fico nesse tempo só para mim. Mas esse tempo de volta ao lar, ele não precisa ser igual para todo mundo. A volta à alma, ele não é... Nós somos diferentes, nossas necessidades são diferentes, nossos gostos são diferentes. Então, eu escolhi fazer isso na manhã, mas você pode fazer de tarde ou de noite. Eu faço isso com algumas atividades, mas você pode escolher outras atividades. Isso varia muito, né? A forma como a gente vai fazer varia muito de acordo com as nossas... com a nossa personalidade, com as nossas possibilidades também. Mas é importante criar esse hábito de volta ao lar. E quanto mais tempo a gente está sem esse hábito, mais importante mais tempo a gente precisa, mais importante é a gente voltar a encontrar com a nossa alma. Uma sociedade em que a gente aprendeu a sempre servir e agradar, a maior revolução que a gente pode fazer é cuidar de si. Bom, vamos retomar? O que eu falei nesse vídeo hoje? Eu contei que eu não tinha tempo para mim, eu estava sempre cuidando dos outros, seja cuidando da casa, seja cuidando das crianças, seja trabalhando, e nunca sobrava um tempo só para mim, sem uma atividade específica, sem ter que preencher um checklist, né, de coisas para serem feitas. Um tempo em que eu pudesse me curtir, me amar, cuidar de mim. Até que eu li uma história, eu contei a história aqui, de uma mulher mágica, foca, que casou com um homem da terra e tinha feito um combinado de voltar para o lugar mágico dela dentro do mar 7 anos depois, mas ele não permitiu. E ela foi definhando, porque ela precisava voltar para esse lugar, que era o lugar que regenerava ela, era o lugar a que ela pertencia de verdade. O que tinha de mais profundo dela estava no mar. E quando essa mulher conseguiu de fato voltar, ela regenerou tudo aquilo que ela precisava regenerar, ela voltou a ter vida. E eu falei no vídeo o quanto é importante a gente dispensar um tempo para nós mesmos, para que a gente volte para a nossa alma, para o nosso lar da alma, para que a gente recupere essa energia que a gente está doando para todo mundo e nunca sobra para a gente. Esse é o momento, esse é o lugar, esse é o momento de recuperar essa energia, da gente se abastecer com amor, da gente se abastecer com atenção, da gente se conectar com os nossos desejos mais profundos, com os nossos pensamentos, a gente poder
deixar ir os pensamentos, se levar por eles sem ser interrompido. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu senti mais vivacidade, eu consegui pensar melhor sobre as coisas e eu senti que eu mereço isso. Isso faz tanta diferença na nossa autoestima, no dia a dia, quando a gente aprende a dizer não, esse aqui é meu espaço e ninguém vai entrar nele. Esse aqui é o meu limite, eu preciso desse tempo. As pessoas passam a respeitar. Quando a gente aprende a dizer esse não, as pessoas começam a aprender a respeitar também. Se você gostou desse vídeo, se achou que ele foi útil para você, já deixa o seu like e compartilha para ajudar outra pessoa. Um beijo e até a próxima.